já se passaram 50 anos. Mais de 2.300 bispos, se reuniram para refletirem sobre a Igreja e o mundo. Concílio Vaticano II. Renovação em continuidade. O que nos diz o concílio hoje? Anunciar o Evangelho a todas as nações. Este foi o mandato de Jesus a toda a sua Igreja através dos seus apóstolos. Ao longo dos anos, a Igreja tem procurado ser fiel à missão a ela confiada. O século XX testemunhou um acontecimento de suma importância na vida da Igreja do nosso tempo, o Concílio Vaticano II. Este foi um momento de reflexão da Igreja sobre si mesma e sobre a sua relação com o mundo, impulsionando uma profunda renovação na vida do povo de Deus. Foi o beato Papa João XXIII que, acolhendo as inspirações do Espírito Santo e buscando responder aos desafios do seu tempo, convocou um novo concílio ecumênico. Dois anos antes do concílio, houve uma intensa etapa de preparação. Neste tempo, mais de 2.000 bispos de todo o mundo chegaram a Roma. Em 11 de outubro de 1962, o beato Papa João XXIII inaugura solenemente, na Basílica de São Pedro, o Concílio Vaticano II, dando assim início a mais uma nova primavera na Igreja. O concílio quis fortalecer na Igreja o mandato de Jesus Cristo: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, orientando os fiéis em sua resposta aos desafios de nossa época. Seria o seu sucessor, o Papa Paulo VI, que levaria adiante e que concluiria o Concílio Vaticano II 3 anos depois, em 1965. Quando o beato Papa João XXIII convocou o concílio, propôs reflexões fundamentais para a nossa Igreja. Todas as reflexões tiveram como alvo principal aprofundar sobre a identidade da Igreja. Se tratava de responder 2 perguntas. Primeiro, Igreja, o que dizes de si mesma? E outra que dizia o seguinte: Igreja, o que dizes de ti ao mundo?
se tratava da missão da Igreja no mundo. Fruto desta reflexão, o Concílio Vaticano II promulgou 3 classes de documentos. As Constituições são documentos que expõem de maneira organizada a doutrina da Igreja. Os decretos, que supõem, desenvolvem e concretizam as constituições, têm como finalidade motivar e organizar as atividades da Igreja. Finalmente, as declarações, onde o concílio, em nome da Igreja Católica, toma posição frente a determinados temas importantes. O Concílio Vaticano II produziu abundantes frutos para a vida da Igreja. Entre eles, deu novo impulso à Igreja para fazer um processo dinâmico de renovação em continuidade com a tradição, sem atentar contra o depósito da fé que a Igreja tem mantido fielmente desde a sua origem. Proclamou em alta voz o chamado a todos os fiéis da Igreja a buscar e a alcançar a santidade. Renovou o povo de Deus em seu dinamismo apostólico e sua ação missionária. Motivou a uma renovação na vida litúrgica. Exortou os fiéis a conhecer e a amar a Palavra de Deus à luz dos ensinamentos da Igreja. Também são frutos do Concílio Vaticano II a promulgação do Código de Direito Canônico em 1983 e do Catecismo da Igreja Católica em 1992. Pelo impulso do concílio, floresceram na Igreja novas formas de associações, como são os movimentos eclesiais. Hoje, após 50 anos, procuremos viver os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Deixemos que o Espírito Santo nos guie por uma hermenêutica correta em sua interpretação e com a convicção de que toda renovação da Igreja consiste essencialmente no aumento da fidelidade à sua vocação. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja, proclamada bem-aventurada porque teve fé, nos ajude a guardar cuidadosamente em nosso coração os ensinamentos do Concílio Vaticano II, para que possamos deixar o Espírito de Deus suscitar em nós a coragem de confessar a nossa fé com plenitude e renovada convicção, com confiança e esperança. E como diz o nosso Papa Francisco, com alegria, porque a alegria do cristão nos mostra realmente que ele encontrou Jesus.